Ethan Walker pensou que podia enterrar o passado. 12 anos de silêncio. 12 anos a fugir da família que abandonara. Mas quando regressou àquela pequena cidade costeira, e os seus olhos se encontraram com os do filho que era a sua cópia exata, tudo o que ele andava a esconder desabou como um tsunami. Maya nunca mentira. Dissera ao rapaz a verdade sobre o pai desde o primeiro dia. Mas perdão e confiança? Essas eram moedas que Ethan já há muito havia gasto. Agora, ele tinha uma última oportunidade para provar que mudara. Uma oportunidade para reconstruir o que destruíra. Mas os velhos hábitos custam a morrer, e quando a sua carreira chamou com uma tentação final, Ethan teve de escolher: ir-se embora novamente, ou lutar pelo amor que nunca deixara de querer. O vento vindo do Atlântico estava mais fresco do que Ethan se lembrava. Abriu o vidro do seu jipe e deixou o ar salgado encher os pulmões enquanto atravessava a ponte para a Figueira da Foz. A cidade parecia mais pequena de alguma forma, embora nada tivesse realmente mudado. As mesmas lojas com fachadas gastas, os mesmos barcos de pesca a bailar no porto, o mesmo areal onde passara incontáveis verões quando era miúdo. Não regressava há 12 anos. Ethan agarrou o volante com mais força e disse a si mesmo que era apenas mais um trabalho, um projeto de construção, nada mais. Ele faria alguns esboços, supervisionaria a obra e voltaria para o porto antes do outono. Limpo, simples, profissional. Mas à medida que o jipe passava por ruas familiares, a mentira desfez-se. Ele sabia por que dissera sim a este projeto quando dezenas de outros pagavam melhor. Ele sabia o que esperava encontrar ali, mesmo que não conseguisse admiti-lo em voz alta. Ou melhor, quem? A memória surgiu antes que pudesse impedi-la. Maya, 20 anos, a rir enquanto lhe pintava o rosto com aguarelas na praia. O cabelo selvagem ao vento. O sorriso mais brilhante que o sol. Eram tão jovens. Tão certos de que conseguiriam apesar da desaprovação da mãe dele, apesar dos sussurros na cidade, apesar de tudo. E depois, ele estragara tudo. Ethan estacionou no parque do seu motel e desligou o motor. Ficou ali por um longo momento, a olhar para o nada. O arrependimento era um companheiro amargo. Perseguira-o por mais de uma década, sussurrando nos momentos de silêncio que ele cometera o maior erro da sua vida ao afastar-se dela. Ao afastar-se deles, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do seu gerente de projeto sobre a reunião do dia seguinte. Ethan respondeu rapidamente e saiu do jipe. O motel não era nada de especial. Tinta a descascar e um letreiro de neon a piscar. Mas serviria. Ele não estava ali para conforto. Naquela noite, o sono chegou lentamente. Quando finalmente veio, sonhou com olhos escuros e um riso que nunca esquecera. A manhã chegou com um sol radioso e o grasnar das gaivotas. Ethan vestiu as suas roupas de trabalho habituais, calças de ganga, uma camisa de botões, botas, e dirigiu-se ao local da construção para se encontrar com os investidores. O projeto era simples, um pequeno centro comunitário perto da frente ribeirinha. Nada luxuoso, mas a cidade precisava dele e o trabalho mantê-lo-ia ocupado nos próximos meses. Após a reunião, Ethan viu-se com algumas horas livres. Deveria ter voltado ao motel para rever as plantas. Em vez disso, os seus pés levaram-no ao centro, em direção ao oceano. O café ficava mesmo na beira do porto, com as suas amplas janelas viradas para a água. Ethan passara por ali 100 vezes na adolescência. Empurrou a porta e foi recebido pelo cheiro a café fresco e bolos. Uma mão cheia de clientes estava espalhada pelo pequeno espaço e música suave tocava de algum lugar no teto. Pediu um café preto e uma torrada. Depois escolheu uma mesa junto à janela. Lá fora, os barcos balançavam suavemente nos seus atracadouros. Alguns turistas passeavam no passadiço. Tudo parecia lento ali, pacífico, como se o tempo passasse de forma diferente na Figueira da Foz. Ethan ia a meio da sua torrada quando a campainha da porta tocou novamente. Olhou para cima por hábito, e o seu mundo inteiro parou. Maya estava à entrada, de mãos dadas com um adolescente. Parecia quase exatamente como ele se lembrava. Um pouco mais velha, talvez, com a mesma pele morena e cabelo natural apanhado num coque solto. Usava um vestido simples amarelo de verão e sandálias. Estava a rir de algo que o rapaz dissera. Então, os seus olhos percorreram o café. Quando pousaram em Ethan, o seu sorriso vacilou.
Por um segundo, nenhum dos dois se mexeu. O ruído do café desvaneceu-se num zumbido aborrecido. A chávena de café de Ethan pairava a meio caminho dos lábios. O coração batia-lhe no peito. Maya disse algo ao rapaz que acenou e seguiu para o balcão. Ela atravessou lentamente o café com a expressão indecifrável. Ethan, disse ela suavemente quando chegou à mesa dele. Maya. A sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Pousou a chávena antes que a deixasse cair. Eu não sabia que ainda vivias aqui. Eu nunca saí. Ela cruzou os braços, não de forma hostil, mas como se estivesse a conter-se. O que fazes de volta? Trabalho. Um projeto no centro. Ele gesticulou vagamente em direção ao porto. Vou ficar aqui por alguns meses. Maya acenou lentamente. O seu olhar desviou-se para a janela, depois voltou para ele. Aquele é o Jordan, disse ela, apontando para o balcão onde o rapaz estava a fazer o pedido. O meu filho. A respiração de Ethan prendeu-se. Ele sabia, claro, de forma abstrata. Maya estava grávida de 2 meses quando se divorciaram. Ele assinara os papéis e saíra da cidade, demasiado jovem e assustado para enfrentar o que fizera. Demasiado egoísta para ficar. Mas saber e ver eram coisas diferentes. Jordan era alto e esguio, talvez com 17 anos, com pele morena clara e cabelo encaracolado que lhe caía sobre a testa. Usava uma t-shirt desbotada de uma banda e calças de ganga. Quando se virou para procurar a mãe no café, Ethan viu o seu próprio rosto a encará-lo, a forma da mandíbula, a inclinação do nariz. A maneira como inclinava a cabeça quando estava a pensar. Era como olhar para um espelho de há 15 anos. A garganta de Ethan apertou-se. Ele parece... Contigo. Maya terminou calmamente. Sim, parece. Jordan avistou-os e aproximou-se, carregando 2 cafés com gelo. De perto a semelhança era ainda mais impressionante. Ethan sentiu algo partir-se-lhe no peito. Uma dor tão aguda que lhe roubou o fôlego. Jordan, disse Maya gentilmente. Este é o Ethan Walker. Os olhos do rapaz arregalaram-se ligeiramente. Ele olhou entre eles, e Ethan viu o entendimento surgir no seu rosto. Jordan sabia. De alguma forma, ele já sabia. O teu pai, acrescentou Maya com a voz firme. Jordan ficou muito quieto. Depois acenou uma vez. Sim, disse ele. Imaginei. Ethan engoliu em seco. Olá, olá. A voz de Jordan era cautelosa, mas não hostil. Entregou um dos cafés a Maya e mudou o seu peso. Eu já vi fotos. Fotos? Ethan olhou para Maya. Ela encontrou o seu olhar de frente. Nunca lhe escondi nada. Ele sempre soube quem tu és. As palavras atingiram Ethan como um murro no estômago. Ele passara anos a imaginar que Maya o tinha apagado das suas vidas, que dissera a Jordan que ele estava morto, ou que se fora, ou que simplesmente não se importava. Convencera-se de que era mais fácil assim, que ela tinha seguido em frente e o esquecera completamente, mas não o fizera. Ela contara a verdade ao filho deles. Ethan piscou rapidamente e olhou para as suas mãos. Não sei o que dizer. Maya hesitou. Depois puxou a cadeira do outro lado da mesa. Jordan sentou-se ao lado dela, ainda a observar Ethan com curiosidade silenciosa. Não tens de dizer nada, disse Maya. Mas se quiseres conversar, podemos sentar-nos um minuto. Ethan acenou, incapaz de confiar na sua voz. Os 3 ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, as ondas batiam suavemente contra os cais. Uma gaivota grasnava no alto. O café zumbia com conversas tranquilas. Finalmente Ethan forçou-se a falar. Peço desculpa, disse ele, olhando para Jordan. Sei que isso não significa muito, mas peço desculpa por não ter estado lá. Jordan tomou um gole do seu café e encolheu os ombros. A mãe disse que eras novo, que não estavas pronto. Não estava, admitiu Ethan, mas isso não é desculpa. A expressão de Maya suavizou-se ligeiramente. Não estamos aqui para te fazer sentir culpado, Ethan. Não é disso que se trata. Então de que se trata? Ela inclinou a cabeça a considerá-lo. O Jordan já tem idade para fazer as suas próprias escolhas. Se ele te quiser conhecer, é com ele. Ethan olhou para o rapaz, o seu filho, e sentiu uma esperança desesperada acender-se. Queres? Conhecer-me, quero dizer. Jordan ficou em silêncio por um longo momento. Depois acenou lentamente. Sim, acho que sim. A tensão no peito de Ethan afrouxou apenas uma fração. Obrigado. Maya consultou o relógio
e levantou-se. Temos de ir. Tenho uma aula para dar esta tarde. Olhou para Ethan. Se fores a sério nisto, podemos encontrar-nos novamente. Amanhã, talvez. Sou a sério, disse Ethan rapidamente. Não vou a lado nenhum. Os olhos dela buscaram algo no rosto dele. Está bem, disse ela finalmente. Amanhã, 10 horas, no mesmo sítio. Jordan levantou-se e deu a Ethan um pequeno aceno. Até já. Até já. Ethan ecoou. Observou-os partir com o coração aos pulos. Quando a porta se fechou atrás deles, baixou a cabeça para as mãos e soltou um suspiro trêmulo. Ele tinha um filho que se parecia com ele, que sabia o seu nome, que estava disposto a dar-lhe uma oportunidade. Ethan não merecia. Ele sabia disso, mas seria estúpido se a desperdiçasse. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao café 15 minutos antes. Pediu café e sentou-se na mesma mesa junto à janela, com o joelho a saltitar nervosamente debaixo da mesa. Exatamente às 10 horas, Jordan entrou sozinho. Ethan levantou-se rapidamente. Olá. Olá. Jordan sentou-se na cadeira à sua frente. A mãe teve de preparar uma exposição de arte. Disse que está tudo bem se conversarmos sem ela. Ah, está bem. Ethan voltou a sentar-se subitamente sem saber o que dizer. Queres alguma coisa? Café? Comida? Estou bem. Jordan recostou-se na cadeira e observou Ethan com a mesma intensidade silenciosa que Maya costumava ter. Então, és arquiteto? Sim. Desenho edifícios, principalmente comerciais, alguns residenciais. Fixe, Jordan acenou. Gosto de desenhar. Não edifícios, porém, mas como esboços, pessoas, paisagens. A tua mãe sempre foi boa em arte, disse Ethan. Lembro-me de que ela costumava pintar o tempo todo. Ela ainda o faz. Dá aulas de arte no liceu. Jordan fez uma pausa. Estou na aula dela, na verdade. É um pouco estranho. Ethan sorriu fracamente. Imagino. Caíram em silêncio. Ethan procurou algo para dizer, qualquer coisa, mas a sua mente estava em branco. Como se falava com o miúdo que se abandonara? Por onde começar? Posso perguntar-te uma coisa? Disse Jordan de repente. Qualquer coisa. Por que é que não voltaste? Antes de agora, quero dizer. A pergunta foi direta, mas não cruel. Os olhos de Jordan mostravam curiosidade genuína e talvez um pouco de mágoa. Ethan exalou lentamente. Tive medo, admitiu. Pensei que a tua mãe me odiasse. Pensei que tu também me odias, e achei que era mais fácil ficar longe do que aparecer e piorar as coisas. Isso é estúpido. Ethan piscou. O quê? Essa é uma razão estúpida, disse Jordan categoricamente. Podias ter perguntado. A mãe teria dito a verdade. Tens razão, disse Ethan. Foi estúpido e cobarde. Passei tanto tempo a convencer-me de que estava a fazer a coisa certa que não percebi que estava apenas a fugir. Jordan ponderou isto. Depois encolheu os ombros. Pelo menos estás aqui agora. Sim, disse Ethan baixinho. Pelo menos estou aqui agora. Conversaram por mais 1 hora. A conversa foi estranha no início, cheia de longas pausas e frases a meio, mas lentamente as coisas começaram a abrandar. Jordan contou-lhe sobre a escola, sobre os seus amigos, sobre a aula de construção de barcos que estava a ter. Ethan partilhou histórias sobre o seu trabalho, sobre as cidades onde vivera, sobre os projetos que concebera. Quando saíram do café, Ethan sentia-se mais leve do que em anos. Queres ver o local onde estou a trabalhar? Perguntou ele enquanto saíam. Não é longe, e é bastante interessante, se gostas desse tipo de coisas. Jordan hesitou, depois acenou. Claro. Caminharam juntos ao longo do porto com o sol quente nos rostos. Ethan apontou diferentes edifícios, explicando o seu design e história. Jordan ouvia fazendo perguntas de vez em quando, e Ethan percebeu com um aperto no coração o quanto perdera. 17 anos de aniversários, peças escolares, joelhos esfolados, conversas noturnas, tudo se fora. Mas talvez, apenas talvez, ele ainda pudesse acertar as coisas. Quando chegaram ao local da construção, os olhos de Jordan brilharam. A estrutura esquelética do centro comunitário erguia-se contra o céu azul, crua e inacabada, mas cheia de potencial. Isto é teu? Perguntou Jordan. Eu projetei-o, disse Ethan. Uma equipa está a construí-lo, mas sim, é meu. Jordan aproximou-se, esticando o pescoço para estudar a estrutura. É bastante fixe. Achavas? Sim. Jordan virou-se para ele. Tens as plantas? Os desenhos? No meu jipe.
Ethan correu e apanhou as plantas enroladas do banco da frente, estendeu-as no capô e Jordan debruçou-se para olhar. Nos 20 minutos seguintes falaram sobre ângulos e medidas, sobre como um edifício passava de uma ideia à realidade. Jordan fez perguntas inteligentes e Ethan respondeu-lhes, sentindo um orgulho que não esperava. Este era o seu filho brilhante, atencioso e criativo. Jordan. Ambos se viraram. Maya estava na beira do local, com a mão a abrigar os olhos do sol. Usava calças de ganga manchadas de tinta e uma t-shirt larga, e o cabelo estava preso num nó desalinhado. Mãe! Jordan acenou. Vem ver isto. Maya aproximou-se lentamente, o seu olhar a passar entre eles. Quando chegou ao jipe, Ethan viu algo na sua expressão. Alívio, talvez. Ou esperança. Ele está a mostrar-me as plantas, disse Jordan. Este sítio vai ser incrível quando estiver pronto. Maya sorriu para o filho, depois olhou para Ethan. Tu sempre gostaste do teu trabalho. Sim, disse Ethan suavemente. Mas eu amava outras coisas mais. Só não percebi até ser tarde demais. O ambiente entre eles mudou. O sorriso de Maya desapareceu, e por um momento Ethan viu a rapariga por quem se apaixonara todos aqueles anos atrás. A rapariga que ele magoara. A rapariga em quem ele nunca deixara de pensar. Jordan, disse Maya com a voz suave. Por que não vais para o carro? Eu já vou. Jordan acenou e foi a correr, deixando-os sozinhos. Maya cruzou os braços e olhou para Ethan. Ele gosta de ti. Eu também gosto dele, disse Ethan. Ele é incrível, Maya. Fizeste um trabalho espantoso a criá-lo. Obrigada. Ela mudou o seu peso. Mas não te precipites, está bem? Ele tem 17 anos. Tem idade suficiente para se lembrar de como a distância sabe. Eu sei, disse Ethan. E não vou estragar isto. Prometo. Maya estudou-o por um longo momento. Promessas são fáceis, Ethan. O que importa é cumpri-las. Vou cumpri-la, disse ele firmemente. Não vou embora desta vez. Ela não respondeu. Apenas acenou uma vez. Depois virou-se e caminhou de volta para o carro. Ethan observou-a ir, com o coração pesado e esperançoso ao mesmo tempo. Passara 12 anos a fugir dos seus erros. Agora era hora de os enfrentar. As semanas que se seguiram pareceram um degelo lento depois de um longo inverno. Ethan começou a tecer-se no tecido das vidas de Jordan e Maya, cuidadoso para não forçar demais, aterrorizado por quebrar a frágil confiança que estavam a construir. Aparecia quando dizia que ia. Ouviu mais do que falou. Aprendeu a ler os pequenos sinais. Quando Jordan precisava de espaço, quando Maya estava a guardar algo que queria dizer. Não era perfeito. Houve silêncios incômodos e momentos em que o peso do tempo perdido se abatia sobre todos eles. Mas também houve bons momentos. Momentos que fizeram Ethan acreditar que ele poderia realmente acertar desta vez. Num sábado de manhã, Jordan ligou-lhe. Olá, então tenho este projeto para a escola, disse Jordan. Temos de projetar uma casa pequena, tipo uma planta completa e tudo, e estou um bocado preso. Queres ajuda? Perguntou Ethan, já a agarrar as chaves. Se não estiveres ocupado. Nunca estou muito ocupado para ti. 20 minutos depois, Ethan sentou-se à mesa da cozinha de Maya com Jordan, rodeado de papel milimétrico, lápis e instrumentos de medição. Maya trabalhava no canto, a corrigir testes com os óculos de leitura pousados no nariz. Ok, disse Ethan, estudando os esboços de Jordan. Então queres uma planta aberta com um mezanino para dormir? Sim, mas não consigo descobrir onde colocar a casa de banho sem fazer com que tudo pareça apertado. Ethan pegou numa folha de papel nova. Deixa-me mostrar-te uma coisa. Passaram as 2 horas seguintes a trabalhar no design juntos. Ethan explicou paredes de carga e uso eficiente do espaço. Jordan fez perguntas e esboçou novas ideias, com o rosto a iluminar-se quando algo se encaixava. Maya observou-os do outro lado da sala, e quando Ethan olhou para ela, ela estava a sorrir. O quê? Perguntou ele. Nada, disse ela. Tu és apenas bom com ele. Ele facilita. Jordan levantou a cabeça do seu desenho. Vocês estão a ficar todos piegas aí? Talvez um pouco, admitiu Maya. Nojento, disse Jordan, mas estava a sorrir. Quando o design foi concluído, Jordan segurou-o com orgulho. Isto é incrível. Obrigado, Ethan. Quando quiseres, miúdo. A palavra escapou antes que Ethan pudesse impedi-la.
O sorriso de Jordan vacilou por um segundo e o estômago de Ethan apertou-se. Demasiado familiar, demasiado cedo. Mas então Jordan acenou. Fixe. Ei, vais ao meu jogo na próxima semana? Ao teu jogo? Basquetebol. Não sou grande coisa nem nada, mas a mãe vai sempre. Tu também podias ir, se quiseres. A garganta de Ethan apertou-se. Adoraria. Incrível. Jordan levantou-se e espreguiçou-se. Vou trabalhar nisto no meu quarto. Obrigado novamente. Quando ele se foi, Maya pousou a caneta e olhou para Ethan. Isso foi muito simpático. O que fizeste? Não foi nada. Não, disse ela firmemente. Não foi nada. Ele está feliz, Ethan. Não o vejo tão feliz há muito tempo. Ethan queria dizer algo significativo, algo que capturasse a gratidão e a esperança que lhe brotavam no peito. Mas tudo o que ele conseguiu dizer foi: também estou feliz. A expressão da Maya suavizou-se. Ela levantou-se e serviu 2 chávenas de café. Depois sentou-se em frente a ele, à mesa. Posso perguntar-te uma coisa? Disse ela. O que quiseres. Por que agora? Por que voltaste, afinal? Ethan envolveu as mãos na chávena quente e considerou a pergunta. Podia mentir, fazer parecer uma coincidência, mas a Maya merecia mais do que isso. Estive a pensar em voltar há anos, disse ele em voz baixa, mas continuava a encontrar desculpas para não o fazer. Trabalho, distância, medo. Depois a minha terapeuta fez-me uma pergunta que me ficou na cabeça. Que pergunta? Ela perguntou do que me arrependeria mais se morresse amanhã. Ethan encontrou os olhos da Maya, e a resposta era óbvia. Arrepender-me-ia de não conhecer o meu filho, de não tentar acertar as coisas contigo, de não lutar pela família que abandonei. Maya ficou em silêncio por um momento. Depois disse, foste a um terapeuta? Sim, há uns 3 anos. Isso é bom, Ethan. Muito bom mesmo. Tive de ir, disse ele honestamente. Eu estava um caco depois de nos separarmos. Mergulhei no trabalho, a tentar preencher o vazio que criara na minha própria vida, mas não resultava. Nada resultava. Ele fez uma pausa. Magoei-te, Maya. Magoei o nosso filho. E tive de perceber por que para nunca mais o fazer. Os olhos da Maya brilharam. Ela baixou o olhar para o café. Fiquei zangada contigo durante muito tempo, mas nunca amargurada. Não queria que o Jordan crescesse a odiar o pai. Por que não? Perguntou Ethan. Teria compreendido se o tivesses feito. Porque o ódio o magoaria mais do que te magoaria a ti, disse ela simplesmente. Disse-lhe a verdade, que eras jovem e assustado, que às vezes as pessoas cometem erros, que isso não significava que não importasses. És incrível, disse Ethan. Sabes disso? Ela sorriu fracamente. Sou apenas uma mãe a tentar fazer o melhor pelo filho. Sentaram-se num silêncio confortável, a beber o café. Lá fora, o sol da tarde filtrava-se pelas árvores, lançando sombras salpicadas pelo jardim. Ethan, disse Maya depois de algum tempo. Sim, ainda bem que estás aqui, mas preciso que entendas uma coisa. O peito apertou-se-lhe. Está bem, o Jordan está a abrir-se contigo, e isso é lindo, mas ele também tem 17 anos. Está numa idade em que a confiança é frágil. Se o desiludires agora, vai doer mais do que se nunca tivesses voltado. Eu sei, disse Ethan. Não o vou desiludir. Tá, dizes isso, disse Maya gentilmente, mas a vida acontece. O trabalho acontece. Sempre foste ambicioso, Ethan. Isso não é mal, mas foi o que te afastou antes. Estou diferente agora. És mesmo? Ela não estava a ser cruel, apenas honesta. Porque te vejo a verificar o telemóvel durante o jantar. Vejo-te a atender chamadas do teu escritório. Vejo os mesmos padrões a começar a aparecer. A mandíbula do Ethan contraiu-se. Ela tinha razão. Ele estava a tentar equilibrar tudo. A obra, o seu escritório em Charlotte, o seu tempo com o Jordan e a Maya. Mas os limites estavam a começar a ceder. Vou fazer melhor, disse ele. Maya estendeu a mão sobre a mesa e apertou a dele. Assim espero, porque estamos a contar contigo agora. Ambos. Na semana seguinte, Ethan foi ao jogo de basquetebol do Jordan. O pavilhão gimnodesportivo da escola secundária estava cheio de pais e alunos, o ar pesado com o cheiro a pipocas e cera de chão. Ethan encontrou Maya nas bancadas e sentou-se ao lado dela. Ele é o número 12, disse ela, apontando para o campo. Ethan viu o Jordan a aquecer com a equipa. Não era o jogador mais alto, mas movia-se com confiança,
driblando e passando com graça natural. Ele é bom, disse Ethan surpreendido. Joga desde o ensino básico. Quando o jogo começou, Ethan apanhou-se inclinado para a frente, a observar cada movimento. O Jordan não marcou muito, mas jogou uma defesa inteligente e preparou os colegas com bons passes. Cada vez que tocava na bola, o coração do Ethan acelerava. "Força, Jordan!" gritou Maya, levando as mãos em concha à boca. Ethan juntou-se a ela. "Vamos, 12!" O Jordan olhou para eles durante um tempo morto, e quando viu Ethan sentado ao lado da mãe, um largo sorriso abriu-se no seu rosto. Venceram por 6 pontos. Depois, o Jordan correu até eles, suado e sorridente. "Viste aquela assistência no terceiro período?" perguntou ele. "Vi", disse Ethan. "Foi incrível. A mãe tem me ensinado a pensar 2 passos à frente, como no xadrez." Maya riu-se. "Eu ensinei-te xadrez. Tu aplicaste-o ao basquetebol sozinho." Os 3 saíram para o parque de estacionamento juntos. O Jordan estava cheio de energia, a reviver cada momento do jogo. Maya sorria e acenava com a cabeça, adicionando comentários aqui e ali. E Ethan apenas ouvia, absorvendo tudo. Era isto que lhe tinha faltado. "Olá", disse Jordan quando chegaram ao carro da Maya. "Vamos um grupo de amigos comer pizza. Vocês querem vir?" Ethan olhou para a Maya, incerto. "Como quiseres", disse ela. "Adoraria", disse Ethan, "se não houver problema." "É fixe", disse Jordan. "Disse aos meus amigos que estavas por perto. Acham um bocado estranho, mas no bom sentido." Na pizzaria, Ethan conheceu os amigos do Jordan, um grupo ruidoso e risonho de adolescentes que tratavam o Jordan como família. Fizeram perguntas educadas a Ethan sobre arquitetura e Charlotte, e uma rapariga chamada Simone insistiu em mostrar-lhe fotos de uma casa que ela queria construir um dia. "Isso é ambicioso", disse Ethan, impressionado. "O Jordan disse que projetaste aquele centro comunitário no centro da cidade", disse Simone. "Isso é muito mais ambicioso." Jordan sorriu. "Vês, eu disse que ele era fixe." Mais tarde, quando estavam de volta ao parque de estacionamento, Maya acompanhou Ethan até a sua carrinha. "Obrigada por teres vindo hoje à noite", disse ela. "Significou muito para o Jordan. Significou muito para mim também." Ela encostou-se à carrinha e olhou para as estrelas. "Estás a sair-te bem, Ethan. Só quero que saibas disso. Estou a tentar." "Eu sei." Ela virou-se para ele. "Mas também sei o quão exigente o teu trabalho pode ser. E estou preocupada." Antes que ela pudesse terminar, o telemóvel de Ethan tocou. Ele olhou para o ecrã e encolheu-se. O seu gerente de projeto em Charlotte. "Lamento", disse ele. "Devia..." "Atende", disse Maya em voz baixa. "Até já." Ela voltou para o carro e Ethan atendeu a chamada. "Walker", disse o chefe dele com a voz cortante. "Precisamos de falar." A conversa não correu bem. A empresa estava a expandir-se e queriam Ethan de volta a Charlotte no prazo de 1 mês para liderar um grande projeto, um complexo hospitalar, de alto perfil, muito dinheiro, o tipo de oportunidade com que a maioria dos arquitetos sonhava. "Não posso", disse Ethan a andar de um lado para o outro no quarto do motel. "Estou no meio de um projeto aqui." "Passa-o a outra pessoa", disse o chefe. "Isto é maior, Ethan. É a tua carreira. Não posso simplesmente ir-me embora." "Por que não? Já o fizeste antes." As palavras feriram-no. Ethan passou a mão pelo cabelo e olhou pela janela para o oceano escuro. "Preciso de tempo para pensar", disse ele finalmente. "Tens 2 dias. Depois disso, vamos oferecê-lo ao Stevens." A chamada caiu. Ethan sentou-se na beira da cama e enterrou a cabeça entre as mãos. Era exatamente o que Maya lhe tinha avisado. O chamamento da ambição. O fascínio de algo maior e melhor. Mas como podia ele ir-se embora agora? Como podia deixar o Jordan quando estavam apenas a começar a construir algo real? Não dormiu nessa noite. Na manhã seguinte, encontrou-se com o Jordan na obra, como planeado. Iam trabalhar juntos num pequeno projeto de design. Um banco para o ateliê de arte da Maya. Mas a mente do Ethan estava noutro lugar, distraída e pesada. "Estás bem?" perguntou Jordan, reparando. "Sim, só cansado." Trabalharam em silêncio por algum tempo, a cortar madeira e a medir ângulos. Mas o Jordan continuava a olhar para ele com a testa franzida. "Há algo de errado", disse Jordan finalmente. "Estás a agir de forma estranha." Ethan pousou as ferramentas e suspirou.
São coisas do trabalho. Nada com que te devas preocupar. É mau. É complicado. Jordan cruzou os braços. Tem a ver com ires-te embora? Ethan gelou. O quê? Ouvi-te ao telemóvel ontem à noite. No parque de estacionamento. A voz do Jordan estava calma, mas os seus olhos estavam reservados. Vais voltar para Charlotte? Ainda não sei, disse Ethan honestamente. Eles querem que eu vá, mas ainda não decidi. Mas estás a pensar nisso. Jordan, está tudo bem, disse Jordan rapidamente. Quer dizer, é o teu trabalho, certo? Tens uma vida lá, eu percebo. Não está tudo bem, disse Ethan. E não é assim tão simples. Não é? A voz do Jordan embargou ligeiramente. Tu voltaste. Conhecemo-nos. E agora vais-te embora de novo. Parece-me bastante simples. Não quero ir-me embora, disse Ethan desesperadamente. Mas este trabalho é uma enorme oportunidade. Poderia mudar tudo. Para ti, disse Jordan. Não para nós. As palavras atingiram-no como um martelo. Ethan abriu a boca para discutir, mas nada lhe saiu, porque o Jordan tinha razão. Preciso de ir, disse Jordan, agarrando a mochila. Jordan, espera. Mas o miúdo já se afastava com os ombros tensos. Ethan ficou sozinho na obra vazia, o peso dos seus erros esmagando-o novamente. Naquela noite, Maya apareceu no motel dele. Ela não bateu a porta. Apenas entrou quando ele abriu com os olhos em chamas. O que é que lhe disseste? Exigiu ela. Maya. Ele chegou a casa em lágrimas, Ethan. Lágrimas. Ele não chorava à minha frente desde os 12 anos. Por isso, diz-me o que diabos lhe disseste. Não era minha intenção chateá-lo, disse Ethan. O meu escritório ligou. Querem que eu volte para Charlotte para um grande projeto. E o Jordan ouviu-me a falar sobre isso. Maya olhou fixamente para ele. Vais-te embora. Ainda não decidi. Estás a pensar nisso, disse ela. É a mesma coisa. Não é. Sim, é. A voz dela falhou. Prometeste, Ethan. Disseste que não ias a lado nenhum. Sei o que disse. Então por que esta conversa? Ethan esfregou o rosto, exausto. Porque não é assim tão simples, Maya. Esta é a minha carreira. A minha vida toda está em Charlotte. O teu filho está aqui, disse Maya com a voz trêmula. A tua família está aqui. Isso não importa. Claro que importa. Então prova-o. Ela aproximou-se, os olhos ferozes. Prova que somos mais importantes do que um emprego qualquer. Prova que realmente mudaste. Eu mudei, disse Ethan, mas não posso deitar a minha carreira toda fora. Trabalhei anos para chegar onde estou. E onde é isso, Ethan? Perguntou Maya em voz baixa. Sozinho num quarto de motel a tentar decidir se o teu filho vale a pena para ficares? As palavras cortaram fundo. Ethan virou-se, incapaz de a encarar. Pensei que fosses diferente agora, disse Maya com a voz embargada. Pensei que finalmente tivesses percebido o que importava. Mas és a mesma pessoa que eras há 12 anos. Continuas a escolher o trabalho em vez de nós. Não é justo, não é? Ela enxugou os olhos. Disseste ao Jordan que estarias aqui. Disseste-me que não o magoarias. E agora estás a fazer exatamente o que ele temia. Eu não disse que ia embora, mas estás a considerar isso, disse Maya. E isso é suficiente para lhe partir o coração. Ela caminhou até a porta, depois parou. Não te vou impedir se decidires ir, disse ela em voz baixa. Mas também não te vou deixar voltar a entrar. Não de novo. O Jordan merece algo melhor do que um pai que aparece e desaparece quando lhe convém. Maya. Adeus, Ethan. A porta fechou-se atrás dela. Ethan ficou em silêncio com o peito dorido. Passara 12 anos a fugir dos seus erros. E agora, justo quando começara a corrigi-los, estava prestes a cometer os mesmos erros de novo. Ethan não dormiu. Passou a noite a andar de um lado para o outro no quarto do motel, as palavras da Maya a ecoar na sua cabeça. Continuas a escolher o trabalho em vez de nós. Era verdade? Ele pensou no projeto do hospital, o prestígio, o dinheiro, a progressão na carreira. Depois pensou no rosto do Jordan no jogo de basquetebol, no sorriso da Maya na mesa de jantar, nos momentos calmos em que os três se sentiam uma família. Ao amanhecer, sabia o que tinha de fazer. Ligou ao chefe. Não vou aceitar o trabalho, disse Ethan. Houve uma longa pausa. Estás a cometer um erro, Walker. Talvez, disse Ethan, mas é meu para cometer. Se recusares isto, não haverá outra oportunidade. Eu compreendo. Outra pausa. Depois teremos de discutir a tua posição na empresa quando voltares. Imaginei.
A chamada terminou. Ethan sentou-se na beira da cama, a olhar para o telemóvel. Sentiu-se estranhamente leve, livre, aterrorizado, mas certo. Agarrou nas chaves e conduziu até a casa da Maya. O sol estava a nascer, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Bateu à porta, o coração a martelar. Maya atendeu, ainda de pijama, com os olhos avermelhados. Liguei ao meu chefe, disse Ethan antes que ela pudesse falar. Recusei o trabalho. Ela piscou os olhos. O quê? Vou ficar. Não sei o que isso significa para a minha carreira. Talvez me despeçam. Talvez tenha de recomeçar. Mas não me importa. Não vos vou deixar, a ti e ao Jordan. Não de novo. A mão da Maya voou para a boca. Ethan, sei que não mereço outra oportunidade, disse ele. Sei que estraguei tudo mais vezes do que consigo contar. Mas amo o meu filho, Maya. E eu... Ele parou, as palavras presas na garganta. Ainda te amo. Nunca deixei de amar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Não podes simplesmente dizer isso e esperar que tudo fique bem. Eu sei. Não estou à espera de nada. Só te peço que me deixes tentar. Que me deixes provar que desta vez é a sério. Ela olhou-o fixamente por um longo momento. Depois fez um gesto para o lado. Entra, disse ela em voz baixa. Ethan seguiu-a até a cozinha. Jordan estava sentado à mesa a comer cereais. Quando viu Ethan, parou. Não vou embora, disse Ethan. Recusei o trabalho. Vou ficar aqui. Jordan pousou a colher. A sério? A sério? Os olhos do miúdo encheram-se de lágrimas. Levantou-se rapidamente e atravessou o quarto, abraçando Ethan com força. Ethan segurou o filho e sentiu algo dentro dele se abrir. Alívio, gratidão, amor, lamento, sussurrou Ethan. Lamento muito ter te feito duvidar de mim. Está tudo bem, disse Jordan, com a voz abafada contra o ombro do Ethan. Só não o faças de novo. Não vou. Quando se separaram, Jordan enxugou os olhos e riu-se com a voz trêmula. Pá, isto é intenso para as 7 da manhã. Maya sorriu através das lágrimas. Vai preparar-te para a escola. Vais chegar atrasado. Está bem. Jordan olhou de um para o outro. Depois agarrou a mochila e subiu as escadas. Quando ficaram sozinhos, Maya virou-se para Ethan. Não sei o que acontece a seguir, disse ela. Nem eu, admitiu Ethan. Mas quero descobrir. Contigo. Ela acenou com a cabeça lentamente. Está bem, mas vamos com calma, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, repetiu Ethan. Ela aproximou-se e pousou a mão no peito dele sobre o coração. Não me faças arrepender disto. Não vou, prometeu ele. E pela primeira vez em 12 anos, Ethan acreditou que podia mesmo cumprir essa promessa. Os dias que se seguiram foram diferentes, mais leves. Ethan sentiu que podia finalmente respirar sem o peso da culpa a oprimir-lhe o peito. Mergulhou de cabeça no trabalho do centro comunitário, dedicando toda a sua energia a torná-lo algo de que a cidade pudesse orgulhar-se. Reuniu com empreiteiros, reviu planos e passou longas horas na obra. Mas agora, quando o Jordan lhe enviava uma mensagem ou a Maya ligava, ele largava as ferramentas e atendia, todas as vezes. O seu escritório em Charlotte não estava contente. Tinham-no reatribuído a projetos mais pequenos e deixaram claro que a sua recusa teria consequências. Mas Ethan não se importava. Passara anos a subir uma escada que não levava a lado nenhum. Agora estava a construir algo real. Uma tarde, Maya convidou-o para o seu ateliê de arte na escola secundária. Estava a preparar-se para uma exposição de alunos e a sala fervilhava de energia criativa. Adolescentes pintavam telas, esculpiam barro e debatiam a teoria das cores, enquanto música suave tocava em fundo. Isto é incrível, disse Ethan ao observar Maya a mover-se entre os alunos, oferecendo orientação e encorajamento suaves. É a minha parte preferida do dia, disse ela sorrindo. Estes miúdos têm tanto talento, só precisam que alguém acredite neles. Parece-me familiar, disse Ethan em voz baixa. Ela olhou para ele, a compreensão a cintilar nos olhos dela. Anda, quero mostrar-te uma coisa. Ela levou-o ao canto traseiro do ateliê, onde uma tela grande pendurada na parede. Era o trabalho do Jordan, um mural extenso de uma ponte. Um lado da ponte estava a desmoronar-se e, partido, as pedras a cair em água escura. O outro lado estava inteiro e forte, estendendo-se em direção a um horizonte brilhante. Ele pintou isto no mês passado, disse Maya suavemente, antes de voltares.
Ethan olhou para a pintura com a garganta apertada. É sobre nós. Sim. O lado partido. Sou eu. O que vos fiz a ti e a ele. Maya acenou com a cabeça. Mas o outro lado é esperança. O Jordan disse-me que o pintou porque queria acreditar que as coisas podiam ser reparadas, mesmo quando pareciam impossíveis. Ethan estendeu a mão e tocou na borda da tela. Ele é mais perdoador do que mereço. Ele aprendeu isso comigo, disse Maya. Mas estás a merecê-lo agora. Isso importa. Ficaram juntos em silêncio, os sons do ateliê a esvanecerem-se em segundo plano. Ethan sentiu a mão da Maya a deslizar para a dele, e ele apertou-a gentilmente. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me dares outra oportunidade, por teres criado um filho incrível, por seres tu. Maya encostou a cabeça ao ombro dele. Não me faças chorar à frente dos meus alunos. Ele sorriu. Nem sonhava com isso. Naquele fim de semana, Ethan levou Jordan à marina para ver barcos. O projeto escolar do Jordan, construir um pequeno barco de madeira, estava quase terminado e Ethan queria ver alguns reais de perto para inspiração. Caminharam pelos cais, o ar salgado a encher-lhes os pulmões, gaivotas a grasnar por cima. Jordan bombardeou Ethan com perguntas sobre o design do casco e flutuabilidade, e Ethan respondeu-as, impressionado com a rapidez com que o miúdo absorvia a informação. És muito bom nisto, disse Ethan. Já pensaste em estudar engenharia naval? Talvez, disse Jordan. Gosto da ideia de projetar coisas que se movem, como barcos ou carros. Serias ótimo nisso. Pararão junto a um pequeno veleiro a balançar suavemente no seu ancoradouro. Um homem mais velho estava a polir o convés e acenou-lhes. Barco lindo, disse Ethan. Obrigado, disse o homem. Construía eu mesmo há uns 20 anos. Ainda funciona como um relógio. Os olhos do Jordan arregalaram-se. Construíste isto? Claro que sim. Levei 2 anos, mas valeu a pena. Isso é tão fixe. O homem riu-se. Interessado em barcos, miúdo. Estou a construir um para um projeto escolar. Nada assim tão grande, no entanto. Todo grande barco começa pequeno, disse o homem. Continua assim. Talvez um dia tenhas o teu próprio. Enquanto se afastavam, Jordan estava cheio de excitação. Ouviste? Ele construiu aquilo tudo sozinho. Tu também podias fazer isso, disse Ethan. Se quisesses. Jordan olhou para ele, algo vulnerável nos olhos. Ajudavas-me? O peito do Ethan apertou-se. Claro que sim. Quero dizer, tipo, a sério. Não apenas um projeto escolar. Algo que pudéssemos mesmo levar para a água. Queres que construamos um barco juntos? Sim. Jordan chutou uma tábua solta no cais. Sei que é estúpido. Demoraria uma eternidade e provavelmente estás demasiado ocupado. Não é estúpido, interrompeu Ethan. E não estou demasiado ocupado. Vamos a isso. Jordan olhou para cima, o rosto a abrir-se num largo sorriso. A sério? A sério. Começamos depois de terminares o teu projeto escolar. Isso é espetacular. Jordan tirou o telemóvel. Vou enviar uma mensagem à mãe. Enquanto Jordan digitava furiosamente, Ethan olhou para a mágoa. Há 1 ano, estava sentado no seu apartamento em Charlotte, sozinho e infeliz. Agora, estava a planear construir um barco com o filho. A vida era estranha, bela, aterrorizadora. Mas finalmente sentia-se certo. Naquela noite, Maya convidou Ethan para ficar para jantar de novo. Estava a tornar-se uma rotina. Ethan a aparecer 3 ou 4 vezes por semana, partilhando refeições, ajudando com a louça, ficando até tarde para conversar depois de o Jordan ir para a cama. Hoje, Maya fez um salteado de frango com arroz e jantaram na varanda de trás enquanto o sol se punha sobre as árvores. O Jordan contou-me sobre o barco, disse Maya sorrindo. Ele está entusiasmado, disse Ethan. Tu também. Consigo ver. Sim, admitiu Ethan. Estou. Será bom para nós. Um projeto em que podemos trabalhar juntos. Só não o deixes convencer-te a fazê-lo demasiado grande, brincou Maya. Sei como vocês, arquitetos, são. De repente, já estás a projetar um iate. Ethan riu-se. Prometo. Pequeno e manejável. Mergulharam num silêncio confortável, a observar os pirilampos a piscar na escuridão crescente. Maya bebia o seu chá gelado, e Ethan apanhou-se a estudar o perfil dela, a curva da mandíbula, a forma como o cabelo lhe caía sobre o ombro. Posso perguntar-te uma coisa? Disse ele. Claro. Pensas alguma vez em nós no que tínhamos?
Maya pousou o copo e encontrou os olhos dele. Constantemente. Sim, claro. Foste o meu primeiro amor, Ethan. Não te esqueces disso assim. Eu também nunca esqueci, disse ele em voz baixa. Mesmo quando tentei. Ela desviou o olhar, a expressão complicada. Éramos tão jovens. Eu pensava que podíamos conquistar tudo, mas a vida não funciona assim. Eu sei. Eu não estava pronta para ti. Nem para o Jordan. Fui demasiado egoísta. Tive demasiado medo. E agora? Perguntou Maya. Agora continuo com medo, admitiu Ethan. Mas por outras razões. Tenho medo de te perder outra vez. Medo de estragar tudo. Medo de não ser suficiente. Maya estendeu a mão pela mesa e pegou na dele. É suficiente, Ethan. Não és perfeito, mas estás a tentar. Isso é o que importa. Quero ser melhor. Por ti. Pelo Jordan. Então, sê melhor, disse ela simplesmente. Continua a aparecer. Continua a escolher-nos. É tudo o que precisamos. Ethan apertou-lhe a mão, a emoção a inchar-lhe no peito. Amo-te, Maya. Sei que é demasiado cedo para o dizer outra vez. Sei que não tenho o direito, Ethan, mas tenho. Amo-te. Nunca parei. Ela olhou para ele por um longo momento, os olhos a brilhar. Depois disse, também te amo. Odeio amar-te, mas não consigo evitar. Odeias? Porque é assustador, disse ela. Amar-te significa confiar em ti, e a confiança é difícil quando alguém já a quebrou uma vez. Eu sei, disse Ethan, mas passarei todos os dias a reconquistá-la. Prometo. Maya levantou-se e contornou a mesa. Segurou-lhe o rosto nas mãos e beijou-o suavemente. Foi um beijo terno e hesitante, mas pareceu um regresso à casa. Quando se afastaram, ela encostou a testa à dele. Um dia de cada vez, sussurrou ela. Um dia de cada vez, ele concordou. As semanas seguintes passaram num turbilhão de carinho e risos. Ethan tornou-se uma presença constante nas suas vidas. Assistia aos jogos de basquetebol e às exposições de arte do Jordan. Ajudava Maya a montar as exposições dos seus alunos. Arrumou a torneira que pingava na cozinha e repintou a vedação da frente. Mas, por baixo da felicidade, a tensão acumulava-se. O telemóvel de Ethan tocava constantemente. O seu escritório em Charlotte continuava a ligar, a pressioná-lo para regressar para reuniões, tentando-o de volta ao seio da empresa. Ele ignorou a maioria das chamadas, mas elas esgotavam-no. Lembravam-no do que tinha deixado para trás. Certa noite, depois de Jordan se ter deitado, Maya encontrou-o sentado no alpendre, a olhar para o telemóvel. O que se passa? Ela perguntou. O meu escritório ligou outra vez, disse Ethan. Querem-me de volta para uma apresentação. Apenas por alguns dias. A expressão de Maya endureceu. E então? Eu disse que não. Mas eles não estão contentes. Estão a falar em reatribuição. Talvez despedimento. Isso seria assim tão mal? Ethan olhou para ela surpreendido. É a minha carreira, Maya. Eu sei. Mas é a carreira que queres? Ou é apenas a carreira em que caíste de paraquedas? Ele não tinha resposta. Maya sentou-se ao lado dele e pegou-lhe na mão. Não estou a tentar controlar-te, Ethan. Só quero que sejas honesto contigo mesmo. Estás a ficar aqui porque queres? Ou porque achas que tens de o fazer? Eu quero, disse ele imediatamente. Estar aqui contigo e com o Jordan é a coisa mais feliz que me aconteceu em anos. Então larga o resto, disse ela suavemente. Para de te agarrar a algo que te está a afastar do que realmente queres. Não é assim tão simples. Por que não? Porque passei a vida inteira a construir essa carreira. Se desistir agora, o que é que me resta? Tens-nos a nós, disse Maya. Não é suficiente? Ethan queria dizer que sim. Queria acreditar que o amor e a família eram tudo o que precisava. Mas a dúvida persistia, corroendo-o. Maya viu-o nos olhos dele. Levantou-se com uma expressão triste. Precisas de descobrir o que realmente queres, Ethan. Porque não consigo fazer isto se estiveres sempre a olhar para trás. Ela entrou, deixando-o sozinho com os seus pensamentos. O ponto de ruptura chegou inesperadamente. O chefe de Ethan ligou numa sexta-feira à tarde, com a voz cortante. Walker, precisamos de ti aqui. Segunda-feira de manhã. Inegociável. Eu não consigo. Sim, consegues. Esta é a tua última oportunidade, Ethan. Ou apareces ou estás fora desta empresa. A linha ficou muda. Ethan sentou-se na sua carrinha no estaleiro de construção, as mãos a tremer. Pensou em tudo o que tinha construído em Charlotte. A reputação, as ligações,
os anos de trabalho. E depois pensou no riso do Jordan, no sorriso da Maya, nas noites tranquilas no alpendre. Mas o medo era mais alto. E se ele desistisse de tudo e não fosse suficiente? E se falhasse como pai? E se Maya percebesse que ele não valia o risco? Ele tomou uma decisão. Naquela noite ele apareceu na casa da Maya. Jordan estava em casa de um amigo, então eram só os dois. Tenho de voltar a Charlotte, disse Ethan. Apenas por alguns dias, para resolver as coisas com o meu escritório. O rosto de Maya empalideceu. Não, não é o que pensas. Vou despedir-me. Vou torná-lo oficial e voltar. Disseste isso da última vez. Eu sei, mas não, Ethan. A voz dela quebrou-se. Estás a ir embora, é só isso que importa. Volto em 3 dias. 4 no máximo. Tu não percebes, pois não? As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Não é uma questão de tempo, é uma questão de escolha. Estás a escolhê-los a eles em vez de a nós. Outra vez. Isso não é justo. É completamente justo. Ela gritou. Disseste que ficavas. Prometeste. E agora estás a sair por aquela porta, tal como fizeste há 12 anos. Eu volto. Como é que sei disso? Maya exigiu. Como é que sei que não vais para lá e percebes que a tua vida antiga é mais fácil? Que damos demasiado trabalho? Porque te amo, disse Ethan desesperadamente. Amo o Jordan. Amo esta vida. Então prova-o, disse Maya, com a voz a tremer. Fica. Não entres nesse avião. Não voltes. Fica. O peito de Ethan doeu. Ele queria dizer que sim. Queria escolhê-la sem hesitação. Mas o medo era paralisante. Tenho de ir, disse ele baixinho. Lamento. Maya recuou, o rosto a contorcer-se. Então vai. Mas não voltes, Ethan. Falo a sério. Se fores agora, acabou-se entre nós. Maya, sai. Ele ficou ali por um momento, dividido. Depois virou-se e saiu pela porta. Enquanto se afastava, viu-a de pé à janela, a silhueta dela emoldurada pela luz quente da casa. Disse a si mesmo que estava a fazer a coisa certa, mas pareceu o maior erro da sua vida. Ethan conduziu noite adentro, a sua mente a mil. Quando chegou a Charlotte, o sol nascia, pintando a cidade em tons de dourado e cinzento. Ele foi diretamente para o seu apartamento, um espaço estéril, moderno, que parecia frio e vazio. Vivera ali durante anos, mas nunca se sentira em casa. Na segunda-feira de manhã foi ao escritório. O chefe cumprimentou-o com um sorriso forçado. Ainda bem que entrastes nos eixos, Walker. Ethan assistiu à reunião, ouvindo os planos para novos projetos e expansão. Todos o felicitaram por ter voltado aos eixos. Mas tudo o que conseguia pensar era no rosto do Jordan quando lhe contara sobre o barco, no beijo da Maya no alpendre, na sensação da mão dela na sua. Pensou na vida de que tinha desistido e percebeu que a Maya tinha razão. Passara a vida inteira a correr atrás de validação, a tentar provar algo a pessoas que não importavam, a construir uma carreira que parecia impressionante no papel, mas o deixava vazio por dentro. De que servia o sucesso se estivesse sozinho? De que servia tudo isso sem amor? A meio da reunião, Ethan levantou-se. Demito-me, disse ele. O chefe piscou os olhos. O quê? Demito-me. Acabei. Já não quero isto. Walker, senta-te. Podemos falar sobre isto. Não há nada para falar, disse Ethan com firmeza. Passei 12 anos a trabalhar para vocês, a construir projetos de que não me importava, a perder as coisas que realmente importavam. E acabei. Estás a cometer um erro enorme. Não, disse Ethan. Estou a corrigir um. Ele saiu do escritório, o coração a bater. Arrumou o apartamento em tempo recorde, enfiando roupas e bens essenciais em caixas. Não se importava com os móveis ou os aparelhos caros. Nada disso importava. Naquela tarde, estava na estrada, a conduzir de volta para Morehead City, de volta às pessoas que amava, de volta à casa. Chovia quando Ethan parou o carro em frente à casa da Maya. Uma chuva forte e implacável que batia no para-brisas e transformava as ruas em rios. Ele sentou-se na carrinha por um momento, a reunir a sua coragem. Depois agarrou a pequena caixa do banco do passageiro e correu para a porta da frente. Maya atendeu, os olhos vermelhos e inchados. Quando o viu, a expressão dela endureceu. Disse-te para não voltares. Eu sei, disse Ethan, a chuva a escorrer-lhe pelo rosto, mas tinha de o fazer. Tinha de te dizer que me demiti. Acabei com Charlotte. Acabei com essa vida. Ethan, vou ficar aqui. Vou recomeçar. Não sei o que vou fazer para trabalhar, mas vou descobrir, porque nada disso importa sem ti e sem o Jordan. O lábio de Maya tremeu.
Continuas a dizer isso. Mas como é que sei que falas a sério? Porque estou aqui, disse Ethan. À chuva, desempregado, aterrorizado. Mas estou aqui, e não vou embora. Ela olhou para ele, as lágrimas a misturarem-se com a chuva nas suas faces. Não quero sucesso se isso significa perder-te, disse Ethan. Não quero uma grande carreira nem um título chique. Só quero ser o homem de quem precisavas há 12 anos. O homem que o Jordan merece. Quero construir barcos com o meu filho e pintar vedações e sentar-me no alpendre contigo todas as noites. É tudo o que quero. Os ombros de Maya tremeram. Cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Ethan aproximou-se, a voz a falhar. Amo-te, Maya Brooks, e passarei todos os dias a prová-lo. Se me deixares. Ela olhou para ele, a sua guarda finalmente a desmoronar-se. És um idiota. Eu sei. Tu magoaste-me. Eu sei. Se o fizeres outra vez, não o farei, prometeu Ethan. Juro por tudo o que tenho, não o farei. Maya deu um passo em frente e envolveu-o com os braços. Ficaram na chuva, abraçados, e Ethan sentiu algo dentro de si finalmente assentar. Também te amo, sussurrou Maya. Mesmo que me deixes louca, vou compensar-te, disse Ethan. Todos os dias, pelo resto da minha vida. Ela afastou-se e olhou para ele, os olhos a procurarem os seus. Depois beijou-o, com ferocidade, desespero e repleto de esperança. Quando se separaram, Ethan meteu a mão no bolso e tirou a pequena caixa. O que é isso? Perguntou Maya. Ele abriu-a para revelar uma simples chave de prata. Comprei uma casa, aquela de que costumávamos falar, a pequena cabana à beira-mar. Os olhos de Maya arregalaram-se. Não o fizeste. Fiz. Precisa de obras, mas pensei. Talvez pudéssemos arranjá-la juntos. Tu, eu e o Jordan. Torná-la nossa. Ela olhou para a chave, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Ethan, não precisas de responder agora, disse ele rapidamente. Sei que é rápido, sei que precisamos de tempo, mas queria que soubesses que estou a falar a sério. Estou comprometido de corpo e alma. Maya pegou na chave, as mãos a tremer. Depois sorriu através das lágrimas. Tens sorte de eu te amar. Sou o homem mais sortudo do mundo, disse Ethan. Ficaram no alpendre, a chuva a cair à sua volta, e pela primeira vez em 12 anos, Ethan sentiu-se completo. Estava em casa. A chuva parou pouco antes do amanhecer, deixando o mundo limpo e fresco. Ethan acordou no sofá da Maya, com um cobertor sobre ele que não se lembrava de ela ter trazido. A luz do sol entrava pelas janelas, e ele podia sentir o cheiro do café a ser feito na cozinha. Ele sentou-se com as costas rígidas e encontrou Maya de pé ao balcão, já vestida. Ela olhou por cima do ombro quando o ouviu mexer-se. Bom dia, disse ela suavemente. Bom dia. Ele levantou-se e aproximou-se, passando uma mão pelo cabelo desalinhado. Dormiste? Um pouco. Ela serviu-lhe uma chávena de café. O Jordan ainda não sabe que voltaste. Ficou em casa da minha irmã na noite passada. Como está ele? A expressão de Maya tornou-se sombria, confuso, magoado. Ele não percebeu por que foste embora. O peito de Ethan apertou-se com culpa. Preciso de falar com ele. Eu sei. Mas dá-lhe um minuto, ok? Ele precisa de assimilar. Ok. Sentaram-se à mesa da cozinha, a beber o café em silêncio confortável. Lá fora, os pássaros cantavam nas árvores e o sol da manhã pintava tudo de dourado. Eu falava a sério quando disse aquilo ontem à noite, disse Ethan. Sobre a casa, sobre ficar, sobre tudo isso. Maya olhou para ele, a expressão reservada, mas esperançosa. Quero acreditar em ti, Ethan. A sério que quero. Mas as palavras são fáceis. É a concretização que é difícil. Eu sei. Então deixa-me mostrar-te. Ela deu um gole no café a ponderar. A casa. Posso vê-la? Quando quiseres. Hoje? Hoje, Ethan concordou. A cabana situava-se numa rua tranquila, a 3 quarteirões da praia. Era pequena e envelhecida pelo tempo, com tinta a descascar e um quintal cheio de vegetação. Mas tinha bons alicerces, janelas amplas, um alpendre que a rodeava e uma vista para o oceano do 2º andar. Maya estava de pé no caminho da frente, a olhar para a casa. A sua mão cobria-lhe a boca. É esta, sussurrou ela. É aquela por onde passávamos de carro. Sim, disse Ethan. Foi posta à venda há 2 semanas. Fiz uma oferta no dia a seguir a ter recusado o trabalho em Charlotte. Estavas assim tão certo? Em relação a isto? Sim. Em relação a nós? Estava aterrorizado.
mas sabia que se não desse o salto arrepender-me-ia para sempre. Maya subiu os degraus do alpendre, os dedos a deslizarem pelo corrimão. Precisa de obras, muitas obras, admitiu Ethan. Pintura nova. O telhado provavelmente precisa de ser substituído. A cozinha está presa em 1987, mas é sólida. E é nossa, se a quiseres. Ela virou-se para ele, com lágrimas nos olhos. Mostra-me por dentro. Eles percorreram os quartos vazios juntos. Os soalhos de madeira estavam arranhados, mas bonitos. A lareira só precisava de uma limpeza. O quintal tinha um carvalho antigo perfeito para um baloiço. No quarto principal, Maya estava de pé à janela, a olhar para o oceano. Eu costumava sonhar com isto, disse ela baixinho. Quando éramos jovens, imaginava-nos a viver numa casa assim, a criar o Jordan aqui, a envelhecer juntos. Ainda podemos ter isso, disse Ethan. Não é tarde demais. Ela virou-se, a expressão vulnerável. E se não funcionar? E se tentarmos e tudo desmoronar? Então, pelo menos tentamos, disse Ethan. Mas não acho que vá acontecer. Acho que estamos mais fortes agora. Ambos crescemos. Sabemos o que queremos. E o que queres? Tu, disse ele simplesmente. O Jordan. Esta vida. É tudo o que quero. Maya atravessou o quarto e envolveu-o com os braços. Ficaram ali no quarto vazio, abraçados, e Ethan sentiu a paz assentar sobre ele como um cobertor. Ok, sussurrou Maya. Vamos fazê-lo. Vamos arranjar este sítio. Vamos tentar. Ethan beijou-lhe o topo da cabeça. Obrigado. Mas vamos com calma, avisou ela. Não vou mudar-me amanhã. Estamos a namorar, a reconstruir, a levar o nosso tempo, o que precisares. E tens de contar tudo ao Jordan. Chega de fugir. Chega de segredos. Farei isso, prometeu Ethan. Hoje. Naquela tarde, Maya ligou ao Jordan e pediu-lhe para voltar para casa. Quando ele chegou, Ethan estava sentado no alpendre da frente, uma energia nervosa a vibrar-lhe nas veias. Jordan saiu do carro do tio e subiu lentamente o caminho. Quando viu Ethan, parou. Voltaste, disse Jordan com a voz sem emoção. Voltei. Por quê? Ethan levantou-se e enfrentou o filho. Porque percebi que estava a cometer o mesmo erro que cometi há 12 anos. Estava a deixar o medo controlar-me. Estava a escolher algo seguro em vez de algo real. Então, despediste-te? Sim, despedi-me do meu emprego. Não vou voltar para Charlotte. Jordan cruzou os braços. E se mudares de ideias? Não o farei. Como é que sei isso? Porque comprei uma casa, disse Ethan, a 3 quarteirões daqui. Vou ficar, Jordan, para sempre. E sei que não tens nenhuma razão para confiar em mim. Sei que te dei todas as razões para não o fazeres. Mas peço-te que me des mais uma oportunidade. Deixa-me provar que falo a sério. Jordan olhou para ele por um longo momento. Depois disse, ouvi-te a ti e a mãe a falar ontem à noite, pela janela. Ouviste? Sim. Disseste que querias construir barcos comigo, arranjar uma casa, ser uma família. Falei a sério em cada palavra. A mandíbula de Jordan apertou-se. Queria acreditar em ti da primeira vez. Quando voltaste, queria pensar que tinhas mudado, mas depois foste embora. E pareceu exatamente o que a mãe sempre disse, que não estavas pronto, que irias embora outra vez quando as coisas ficassem difíceis. As palavras picaram, mas Ethan não vacilou. Tens razão, eu não estava pronto. E lamento ter te feito duvidar de mim, mas estou pronto agora, Jordan. Juro que estou. Como é que sei? Porque estou aqui, disse Ethan, e não vou embora. Podes testar-me, podes afastar-me, podes tornar isto tão difícil quanto quiseres, mas eu vou continuar aqui. Todos os dias. Os olhos do Jordan encheram-se de lágrimas. Ele olhou para baixo, nos ombros a tremer. Não quero ser magoado outra vez. Eu sei, disse Ethan suavemente, e vou fazer tudo o que puder para garantir que isso não aconteça, mas preciso que venhas ao meu encontro. Preciso que me deixes entrar. Jordan limpou os olhos rudemente. Não sei se consigo. Está bem. Vamos um dia de cada vez. Ficaram em silêncio, o peso de 12 anos a pesar sobre ambos. Depois Jordan respirou fundo com um tremor e assentiu. Ok, disse ele. Um dia de cada vez. Ethan deu um passo em frente e puxou o filho para um abraço. Jordan resistiu por um momento, depois derreteu-se, as mãos a apertar a camisola de Ethan. Lamento, sussurrou Ethan. Sinto muito, muito. Só não vás embora outra vez, disse Jordan com a voz abafada. Por favor, não irei. Prometo. Quando se separaram, Maya estava na soleira da porta.
as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Ela sorriu e acenou a Ethan, e ele sentiu algo a mudar. Uma porta a abrir-se, uma ponte a ser reparada. Eles iriam ficar bem. Nas semanas seguintes, a vida estabeleceu-se num novo ritmo. Ethan começou a trabalhar com um escritório de arquitetura local especializado em design costeiro sustentável. O ordenado era menor, mas o trabalho era significativo e ele podia estar em casa todas as noites. Ele e Jordan começaram a construir o barco na garagem da Maya. Passaram horas a medir, cortar e lixar, trabalhando lado a lado em silêncio confortável ou em conversa descontraída. Jordan abriu-se lentamente, partilhando histórias sobre a escola, os amigos e os seus sonhos para o futuro. Maya juntava-se a eles às vezes, sentada num banco a fazer esboços enquanto trabalhavam. Outras vezes, trazia-lhes limonada e biscoitos, provocando-os sobre o pó de serra que cobria tudo. Vocês os dois estão a fazer uma confusão, dizia ela, mas estava sempre a sorrir. Num sábado, Ethan levou Jordan à cabana. Passaram o dia a arrancar o tapete velho e a deitar abaixo o pladur danificado pela água. Jordan trabalhou arduamente, o rosto sério com concentração. Este lugar vai ficar espetacular quando estiver pronto, disse Jordan a inspecionar a sala de estar despojada. Achas? Sim, tem uma boa energia, como se estivesse à espera de ser um lar. Ethan sorriu. É exatamente isso. Trabalharam até o sol se pôr. Depois sentaram-se nos degraus do alpendre, a beber água e a ver o céu ficar rosa e laranja. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Jordan. Sempre. Achas que tu e a mãe vão casar-se outra vez? O coração de Ethan deu um salto. Não sei. Gostarias disso? Jordan encolheu os ombros. Penso que sim. Quer dizer, vocês parecem felizes, e seria bom ter-te por perto o tempo todo. Como uma família a sério. Já somos uma família a sério, disse Ethan. O casamento não muda isso. Mas tornaria oficial, certo? Sim, Ethan concordou. Tornaria. Jordan ficou em silêncio por um momento. Depois disse, se lhe perguntares, acho que ela dirá que sim. Achas? Sim. Ela olha para ti, da mesma forma que nas fotos antigas, como se fosses a pessoa favorita dela. A garganta de Ethan apertou-se. Ela também é a minha. Então pergunta-lhe, disse Jordan simplesmente. Não esperes. A vida é demasiado curta. A exposição de arte dos alunos foi realizada numa noite amena no início de novembro. O pavilhão da escola secundária foi transformado numa galeria, com pinturas coloridas e esculturas expostas por todo o lado. Pais e alunos passeavam pelo espaço, admirando os trabalhos. Maya estava perto da entrada, a cumprimentar os convidados e a irradiar orgulho. Usava um vestido azul esvoaçante e tinha o cabelo preso com um gancho. Parecia radiante. Ethan encontrou-a na multidão e beijou-lhe a bochecha. Fizeste um trabalho incrível. Os miúdos fizeram o trabalho, disse ela modestamente. Eu apenas os ajudei a ver o seu potencial. És incrível, disse ele. Sabes disso? Ela sorriu e apertou-lhe a mão. Eles passearam juntos pela exposição, parando para admirar diferentes peças. O mural do Jordan, a ponte, estava exposto em destaque e uma pequena multidão tinha se reunido à sua volta. É lindo, disse uma senhora mais velha ao Jordan. O que te inspirou? Jordan olhou para Ethan e Maya. A minha família, disse ele. É sobre como as coisas partidas podem ser consertadas se estiveres disposto a tentar. A mulher sorriu. Isso é adorável. Depois da exposição, foram jantar a um pequeno restaurante na beira-rio. Os três sentaram-se lá fora, a ver os barcos a deslizar pelo porto. Este foi um bom dia, disse Maya, a mão dela a repousar na do Ethan. O melhor, Ethan concordou. Jordan desculpou-se para ir à casa de banho e Ethan virou-se para a Maya. Posso perguntar-te uma coisa? Disse ele. Claro. Vens à casa amanhã. Há algo que te quero mostrar. O que é? Uma surpresa. Maya arqueou uma sobrancelha. Sabes que odeio surpresas. Vais gostar desta. Ethan prometeu. Confia em mim. Ela observou-o por um momento, depois sorriu. Está bem, lá estarei. No dia seguinte, Maya chegou à moradia e encontrou-a transformada. A sala estava pintada num tom creme acolhedor. Novos soalhos de madeira brilhavam à luz do sol. A lareira tinha sido limpa e um fogo crepitava lá dentro. Mobiliário, simples mas bonito, preenchia o espaço. Ethan, sussurrou ela, quando fizeste isto?
Estive a trabalhar nisto há semanas, disse ele. O Jordan ajudou. Queríamos que estivesse pronto. Pronto para quê? Ethan pegou na mão dela e levou-a pela casa. A cozinha tinha sido renovada com armários brancos e bancadas de madeira. Os quartos estavam acabados de pintar. O jardim das traseiras tinha sido limpo e um novo canteiro plantado. No quarto principal, Maya ficou junto à janela, com as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Está perfeito, sussurrou ela. É nosso, disse Ethan. Se o quiseres. Ela virou-se para ele. Ethan. Ele ajoelhou-se. As mãos de Maya voaram para a boca. Maya Brooks, disse Ethan com a voz a tremer. Há 12 anos cometi o maior erro da minha vida. Afastei-me de ti e do nosso filho, porque estava assustado e fui egoísta. Passei mais de uma década a arrepender-me. E depois tive uma segunda oportunidade. Uma oportunidade que não merecia, mas que tu me deste na mesma. Tirou uma pequena caixa de veludo e abriu-a. Lá dentro estava uma simples aliança de ouro com um único diamante. Amo-te, disse Ethan. Amo o Jordan. Amo a vida que estamos a construir juntos. E quero passar todos os dias a provar que sou o homem que vocês dois merecem. Queres casar comigo? Maya soluçava agora, o corpo todo a tremer. Sim, disse ela. Sim, sim, sim. Ethan deslizou o anel no dedo dela e levantou-se puxando-a para os braços. Beijaram-se, um beijo profundo e cheio de promessas, e Ethan sentiu que finalmente podia respirar. Amo-te, Maya sussurrou contra os lábios dele. Amo-te tanto. Também te amo. Ouviram passos nas escadas e Jordan apareceu à porta. Ela disse que sim? Maya riu por entre as lágrimas. Tu sabias? Claro que sabia. Ele pediu a minha permissão na semana passada. E o que é que disseste? Perguntou Maya. Jordan sorriu. Eu disse que já não era sem tempo. Os três ficaram juntos no quarto, a rir, a chorar e a abraçar-se. Lá fora, as ondas do oceano quebravam, constantes e eternas, um ritmo que prometia cura e esperança. 1 ano depois, o sol da manhã entrava pelas janelas da moradia, enchendo os quartos com luz dourada. Ethan acordou com o cheiro a café e panquecas. Espreguiçou-se e sorriu, o peso da satisfação instalando-se nele como um cobertor quente. Na cozinha, Maya estava junto ao fogão tarareando suavemente. Vestia uma das camisolas dele e calções de pijama, o cabelo uma auréola selvagem à volta do rosto. Bom dia, bonita, disse Ethan, envolvendo-a com os braços por trás. Bom dia. Ela encostou-se a ele. O Jordan está a fazer as malas. O voo dele parte daqui a 3 horas. O peito de Ethan apertou-se. Não acredito que ele vai partir. Ele vai para a faculdade, não para a guerra, Maya brincou. Mas a voz estava embargada pela emoção. Tinham passado o verão a acabar o barco. Um pequeno veleiro a que tinham dado o nome de Segunda Chance. Tinham saído com ele para o mar 1 dezena de vezes, a rir, a aprender e a criar memórias. Agora, Jordan ia para a universidade estudar design industrial. Ele vai fazer coisas incríveis, disse Ethan. Eu sei, disse Maya, mas é-me permitido ficar triste. A mim também. Jordan desceu as escadas, arrastando um saco de viagem. Acho que tenho tudo. Levaste o teu... Sim, mãe. Jordan interrompeu sorrindo. Levei tudo. Tenho 18 anos, não 8. Maya limpou os olhos. Eu sei. É que eu estou só. A ser mãe, Jordan completou. Atravessou o quarto e abraçou-a. Amo-te. Também te amo, meu querido. Jordan virou-se para Ethan e estendeu-lhe a mão. Mas Ethan puxou-o para um abraço. Tenho orgulho em ti, disse Ethan. Sabes disso, certo? Sim, disse Jordan. Eu sei. Liga-nos quando chegares lá. Ligarei. Levaram Jordan ao aeroporto juntos, o carro cheio de uma mistura agridoce de excitação e tristeza. No terminal, abraçaram-no uma última vez. Depois viram-no desaparecer pela segurança. Maya chorou no caminho para casa, e Ethan segurou a mão dela, os seus próprios olhos úmidos. Mas quando pararam à porta da moradia, Maya sorriu por entre as lágrimas. Ele vai ficar bem, disse ela. Sim, Ethan concordou. Vai. Entraram de mãos dadas e sentaram-se no baloiço da varanda. O oceano estendia-se diante deles, vasto e sem fim. O que fazemos agora? Perguntou Maya. O que quisermos, disse Ethan. Temos o resto das nossas vidas para descobrir. Ela encostou a cabeça ao ombro dele. Gosto do som disso. Sentaram-se num silêncio confortável, a observar as ondas quebravam.
Ethan pensou na jornada que os tinha trazido até ali, os erros, o perdão, a reconstrução lenta da confiança. Pensou nos anos que tinha perdido e naqueles que lhe tinham sido devolvidos. E pensou na vida que ainda estavam a criar dia após dia, momento após momento. Maya, disse ele suavemente. Sim, obrigado. Pelo quê? Por me dares uma segunda oportunidade, por acreditares que eu podia mudar, por me amares mesmo quando eu não merecia. Maya levantou a cabeça e olhou para ele, os olhos a brilhar. Tu mereceste, Ethan. Todos os dias tu mereceste. Continuarei a merecer, prometeu ele, pelo resto da minha vida. Ela beijou-o suavemente. Eu sei que sim. Sentaram-se na varanda, enquanto o sol subia mais alto, aquecendo os seus rostos. A moradia, o lar deles, mantinha-se sólida atrás deles. O oceano sussurrava a sua canção eterna. E algures, a quilômetros de distância, o filho deles estava a começar a sua própria aventura. Ethan respirou fundo e soltou o ar lentamente. Passara tantos anos a perseguir coisas que não importavam. Sucesso, validação, fuga dos seus próprios erros. Mas agora tinha tudo o que precisava. Tinha amor, tinha família, tinha um lar. E nunca mais o deixaria escapar. Maya apertou a mão dele. No que estás a pensar? Como tenho sorte, disse Ethan. Como sou grato. Eu também, disse ela suavemente. Sentaram-se juntos enquanto a manhã avançava. Duas pessoas que tinham encontrado o caminho de volta, uma para a outra após anos de estarem perdidas. O passado não podia ser mudado. Os anos não podiam ser recuperados. Mas o futuro estendia-se diante deles, cheio de possibilidades e promessas. E iriam enfrentá-lo juntos. Um dia de cada vez. Fim.